quer saber tudo que a mídia falou. Então assiste esse vídeo até o final. Vou começar com você que está mais pertinho aqui, Pedro. O Botafogo me parece bem treinado pelo Renato Paiva, aproveitou esse período. E o Palmeiras não é aquele Palmeiras nos melhores momentos. Tanto que muito torcedor no Allianz Parque vaiou no final do jogo. Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite a você, Mari, Capita, o fã do esporte aqui com a gente. Eu acho que é por aí. Se a gente pega para ver os dois principais, ou dois aguardados duelos, né, dessa primeira rodada, o Flamengo e Inter ontem, o Botafogo e o Palmeiras hoje, acho que todo mundo em algum momento ali colocou esses 4 times na parte de cima da tabela na hora de fazer projeção. Eu olho para o Flamengo, eu vejo coisas interessantes a se destacar. Eu olho para o Inter, eu vejo muita coisa interessante a se destacar. Eu olho para o Botafogo, como você falou, para quem está no início de trabalho. É bom lembrar, o Botafogo, em tese, pelo planejamento que o Textor pontua, está estreando na temporada hoje. Ele abriu mão de tudo que passou para começar a temporada dele agora, porque ele fala que não tem como sustentar 11 meses de temporada. Então ele sustenta ali do final de março até o meio ali de dezembro, o meio para o final de dezembro. Então ele estreou hoje para um início de trabalho muito interessante, coisas a se destacar. Aí eu olho para o Palmeiras e eu não tenho tanta coisa para falar de positiva, não. Tem, inclusive, muita coisa para a gente pontuar aqui que não está funcionando. Eu vejo um time pouco mobilizado, eu vi um time com pouca vontade de dar uma volta por cima depois de perder o título para o meu rival no meio de semana. Parece que a coisa não acontece. Quem quer se iludir com aquela reta final de jogo, defesa do John, Palmeiras chegando, no abafa de que poderia ter vencido, poderia ter perdido muitas vezes também se o Botafogo finalizasse melhor, tomasse uma decisãozinha melhor ali na hora de finalizar, principalmente no primeiro tempo, muito superior do ponto de vista tático, dentro do Allianz. Então acho que eu olho com um pouquinho mais de preocupação do Palmeiras do que para os outros 3 citados. Então tem pouco a olhar e falar, olha, isso aí funcionou, isso aí está no caminho certo para o time do Abel. O Everton faz grandes defesas, né, Mari? Mas o John também, especialmente no Flaco Lopes, né? No final do jogo, era a chance do Palmeiras conseguir uma vitória, sair com os 3 pontos, mas se tivéssemos uma luta de boxe por pontos, o Botafogo seria vencedor, né? Exatamente. Tudo bem, amigos? Boa noite, fã de esportes. De fato, né? Se a gente fosse completar todas as 5 lutas, né? Os rounds de uma luta decisiva, com certeza o Botafogo levaria. Eu estou muito curiosa para ver a entrevista do Abel, porque na final contra o Corinthians, final de Campeonato Paulista, ele pontuou ali que o que faltou para o Palmeiras foi apenas fazer o gol, né? Ali diante do Corinthians para conseguir o título. E hoje não foi isso. Hoje, de fato, o Palmeiras ele poderia ter perdido a partida das oportunidades que o Botafogo criou, da maneira como o Botafogo jogou, muito parecido com o que era o Botafogo de Arthur Jorge, muito vertical. Uma coisa que o Paiva pontuou quando ele assume o Botafogo, de permanecer com essa estratégia que dava tanto certo, mas um Botafogo muito melhor organizado do que a gente viu de começo de temporada. Começou a temporada já disputando 2 títulos, né? Supercopa e Recopa. E ali um Botafogo muito acima do tom também, nervoso, buscando confrontos físicos. Na partida de hoje, muito organizado, muito fiel ao que se propôs ali, de aproveitar um meio de campo esvaziado do Palmeiras, né? Com o Rios e com a estreia do Lucas Evangelista, que buscou o jogo, que tentou, mas ainda assim contou com um time abaixo do ritmo do que poderia ajudá-lo. Então acho que o Botafogo aproveitou muito bem esse setor de meio de campo, entre aspas, com os 3 volantes, né? O Patrick de Paula, o Gregoli e o Marlon, mas funcionou. Faltou de fato ali, no último terço, né? Como dizem, um pouco mais de entendimento ali de Arthur, de Igor Jesus e também do Savarino na hora de escolher o melhor passo ou de definir a jogada. Às vezes um passo adiante, né? Teve um lance do Savarino no segundo tempo, que a bola adiantou um pouquinho, detalhes pro Botafogo não conseguir o gol, né? E o Everton fazendo grandes defesas também. Talvez nada muito impressionante, mas algumas defesas que a gente vai começar a ver agora, Capetas, olha aí. Acho que é esse lance que volta pro Savarino, né, na sequência, e ele também tem uma chance ali dentro da área. Agora, pro fã de esporte que não viu ainda, esse gramado fala, poxa, mas não é sintético? E tem cortiça, parece terra, né? Agora tem o sintético com aparência ruim também. Então vamos fingir que é gramado ruim. E podem, antes de passar pro Capita, desculpa, mas podem falar o que quiser, que é cortiça, que é cor. O grande jogo, que deveria ser o jogo de abertura, né? O jogo da TV aberta, 4 da tarde, atual campeão, o grande jogo, ele nos entrega uma estética ruim. Você pode falar o que quiser. Porque quem organiza, quem cuida do campo diz que não está prejudicando. O Estevão pega uma bola no primeiro tempo que ele era para partir contra um driblezinho ali, estava na cara do gol, ele escorrega. Então ele perde o time da jogada. Pode se defender, pode falar que é a cor, que é a cortiça e tudo mais. A estética é ruim. A apresentação do grande jogo, da rodada de abertura, do principal produto do futebol brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro, a Liga Nacional,
É uma estética ruim, a gente tá tendo aqui que falar, parar pra falar isso. O ponto pro Piquerez nesse ali, hein? O Piquerez volta num pique e salva o Palmeiras ali no rebote do Everton, um lance importante. Um dos lances do Botafogo, Capitas. Primeiro, boa noite a você, ao Pedro, a Mari, boa noite a todos. É isso, assim, já. O que foi abordado é o que realmente aconteceu no jogo, pelo Pedro e pela Mari. Eu acho que Palmeiras e Botafogo poderiam sair com os 3 pontos. Né, se você olhar para algumas oportunidades que os times criaram. O Botafogo criou até um pouco mais, mas o Palmeiras no final da partida com o Flaco, principalmente, teve a chance, né, de sair com a vitória, com os 3 pontos, mas aí olhando para uma forma coletiva... O contra-ataque que eu falei, isso, o Savarino adianta a bola. Isso era lance de gol, claro. Aí o Savarino acabou errando em 2, 3 oportunidades esse tipo de jogada, né? Que é um jogador que tem um controle de bola um pouco mais próximo do pé, que usa velocidade, mas com um controle, e aí no jogo de hoje ele acabou desperdiçando algumas chances para o seu time por conta de condução de bola, enfim. Mas é algo que acho que a gente conhece o futebol do Savarino e sabe que isso no decorrer do campeonato vai ser ajustado e ele vai continuar sendo importante para o Botafogo. Mas o que válido é a questão coletiva, né? Acho que é por isso que o torcedor do Palmeiras tem cobrado muito esse time, assim. Porque o Palmeiras ele continua competindo, mas abaixo do nível que o torcedor está esperando. Essa é a questão negativa do jogo pro lado do Palmeiras. No Botafogo já é um time que existiu uma preocupação do torcedor pelo que foi apresentado esse ano, né? Um confronto do campeão e do vice-campeão brasileiro, então é um confronto pesadíssimo. O torcedor do Botafogo tinha essa expectativa, né, em cima do planejamento do técnico, do que aconteceria nesse primeiro jogo, mas foi um time que coletivamente apresentou algo muito próximo do que o torcedor viu ano passado. Um time que marcou muito forte, né, jogou com 3 homens no meio-campo, o Patrick, o Marlon e o Gregory, que foi muito bem na partida de hoje, jogou com 3 homens de frente e usou muito essa roubada de bola rápida e a saída em contra-ataque, coisa que o torcedor do Botafogo se acostumou a ver em momentos de conquista. Então, se for para entender o melhor, né, se a gente for para colocar o melhor time em campo, que mereceu a vitória, na minha opinião, foi o Botafogo, pelo que não vinha apresentando e pelo que apresentou nesses 90 minutos. E o Palmeiras continuou repetindo alguns erros que a gente tá vendo nas partidas anteriores e que preocupa tanto o torcedor palmeirense. Pega o seu gancho pra gente ir ao final do jogo, minuto final. Vamos lá. Teve esse lance aí, a sequência, 2 defesas do John, sim, espetacular a sequência, né? Foi a grande chance. Aí, daqui a pouco a gente vai falar muito do Renato Paiva, da estreia do Botafogo, do bom futebol apresentado, se surpreende o torcedor. Essa volta do estilo de contra-ataque forte, né? E vamos falar do Vitor Roque também. Fiquei imaginando, se o Flaco faz esse gol, será que já começa a ameaçar a titularidade? Vamos falar sobre tudo isso. Mas antes vamos ouvir o final do jogo, o som no Allianz Parque. Põe pra gente ouvir, por favor. Atenção, torcedor. Invasão de campo é crime previsto em lei. Respeite a lei. Evite punições ao Palmeiras. Viu? E tem um campeão de longe, que é a torcida do Botafogo. Isso. Inclusive, os colegas em transmissão de rádio e TV, eles relatavam que durante boa parte do jogo se ouvia muito a torcida do Botafogo. Tecnicamente, ela seria abafada pela maioria palmeirense. Eu acho que isso é um retrato, porque o gol poderia ter saído no final do Palmeiras ali, uma vitória magra e tudo mais, mas o botafoguense olha para frente e parece que hoje ele se reconectou com algo que ele viu lá atrás e que deu títulos para ele. O palmeirense ele não sabe para onde ele olha para frente. Não seria um gol do Flaco que ia virar e falar, agora esse time tem jeito. Você não consegue olhar para o campo, você perguntou do Vitor Roque, né? O Vitor Roque, para mim, ainda vai sofrer por conta de um time que não está encaixado. Não porque a fase dele é boa, a bola está chegando e ele não está colocando para dentro. Não há um encaixe. O palmeirense que está lá reclamando no estádio, ele olha para o campo e não tem uma projeção das mais positivas. Ele está preocupado com o que vem pela frente. O botafoguense, ele olha para o campo hoje e fala, opa, isso aqui eu lembro. Não tem o Almada, não tem o Luiz Henrique, vai ter uma peça que vai ser trocada. Talvez você possa ter uma reposição ao longo das janelas até o final do ano, mas ele olha e fala, foi assim que eu vi esse time ter sucesso ano passado. Isso, é claro, empolga mais quando você olha para o outro lado e não tem exatamente um norte ali. Teve um momento no jogo que o canto do torcedor, ou de boa parte da torcida no Allianz, foi falta de vontade. Tem isso também, amigos? Eu não acho falta de vontade. Eu acho que a gente consegue perceber algumas peças do Palmeiras, de fato, sentindo o momento. Essa talvez frustração, ou de fato, não sei se necessariamente um cansaço psicológico de que as coisas não acontecem, porque quando a gente fala, por exemplo, do Vitor Roque, é só olhar para o Estevão também.
também não está acontecendo com ele. Né? Então isso diz muito sobre a mecânica, sobre o funcionamento do time. Eu acho até que o Vitor Roque, ele busca, o jogo dele é muito físico, ele busca o contato, ele sofre faltas, sai muito da área para poder participar da partida, mas do outro lado o companheiro dele também está sofrendo, né, essa sobrecarga de ter que definir o jogo. Sim. Então não vejo falta de vontade, acho isso, o torcedor ele entende dessa maneira, mas de fato que foi se perdendo essa pegada de meio de campo, como o Palmeiras ele chegava nos duelos inteiro, né? Assim, duelo de meio de campo, pressionava o adversário, recuperava rápido também, já ligava os jogadores de frente. Então isso, de fato, a gente não está vendo no Palmeiras. E o grito completo foi ai que saudade quando o Palmeiras jogava com vontade. Mas isso é muito baseado no que aconteceu no final do ano passado e o que foi entregue pelo Palmeiras esse ano, né, Edu? O Campeonato Brasileiro abaixo da expectativa do torcedor. O Paulista. É o Paulista. O Paulista, né? O final do ano passado, né? Porque você acaba perdendo o título pro Botafogo. O início desse ano, e aí já tem uma queda um pouco... é difícil falar uma queda de rendimento no início de trabalho. Sim. Mas é algo que o torcedor não consegue se identificar com aquele Palmeiras vencedor. Vamos lembrar que na fase de classificação, o Palmeiras quase não consegue ir pro mata-mata. Sim, mas o Palmeiras também tem a questão de planejamento, né? O Palmeiras entrou em vários jogos poupando metade do time. Então eu acho que isso, enfim, o torcedor esquece rápido as coisas, mas faz parte do planejamento a médio e longo prazo que o ano pede. Eu acho a ideia perfeita. Ele coloca 6 jogadores em um jogo, titulares, 6 reservas, então ele dá força para o time e dá minutagem para outros, enfim. Mas a produção do Palmeiras, desde esse momento, até agora que o Palmeiras começou a jogar com seus jogadores principais, é abaixo do que o torcedor espera. E aí um time como o Palmeiras, acostumado a ganhar títulos, acostumado a confrontar os seus adversários, ter um controle do jogo coletivo, isso tem chamado a atenção porque não é o que o Palmeiras tem feito nesses últimos jogos. E tem a questão da perca do título para o seu maior rival, que isso tem um peso dobrado para essa cobrança de hoje também, com relação à atuação. E se a gente for colocar na sequência, já é o terceiro jogo sem marcar, né? Sem fazer gols. Perdeu no Allianz Parque do Corinthians por 1-0, empatou em 0-0, agora mais um 0-0. E aí passa um pouco por essa questão que vem um pouco da cobrança também em cima do Abel, né? Porque o Palmeiras tem jogadores de qualidade. Se você olhar para o Estevão do lado direito, né? Para o Facundo, que, enfim, é um jogador que foi contratado para, na minha opinião, não para ser titular absoluto, mas que hoje vem ocupando essa função por conta, por exemplo, de outros jogadores que estão no departamento médico, o Felipe Anderson que não consegue render, mas aí tem a contratação do Vitor Roque, que ela é pesada, tem o Rafael Veiga no meio campo, então são bons jogadores, produziram muito em tempos anteriores, só que hoje coletivamente o Palmeiras não funciona tão bem e esses jogadores também não conseguem aparecer da forma que o torcedor espera. Assim. Então é lógico que é o início de trabalho, eu acho que o Abel vai falar isso na coletiva, né? Talvez fale sobre isso. Né? Primeiro jogo do Brasileiro, você já tem uma pressão grande do torcedor na arquibancada, mas assim, é algo para entender no dia a dia de trabalho, assim, que não é o Palmeiras que o torcedor dentro do campo, que o torcedor palmeirense está acostumado a ver. E não que eu espere o Abel falar isso na coletiva, mas passa por ele. Ele ainda não entendeu como ele faz esse novo Palmeiras jogar. Isso. O Palmeiras é bem diferente daquele que já teve sucesso em outro momento. O Palmeiras da reta final do ano passado tem problemas, ele tem novas peças para potencializar esse ano. Muito se falou que ele queria uma janela, a janela foi feita, ele tem boas peças. Inclusive chegando. Olhando para o Botafogo, assumido pela Leila, Exato. Né? Vamos contratar como fez o Botafogo. E é normal, o que vai regular o mercado é quem está te puxando na frente. O Botafogo fez, você vai debater depois se tem fair play, se tem que investir, se está pagando, tem transfer ban, se não tem isso aí, você vai debater. Mas o Botafogo puxou uma fila de investimentos que quem quiser se manter ali vai investir também. Hoje já tem um elenco qualificado, como é o Flamengo, por exemplo, vai investir para estar à altura como o Palmeiras. Investiu, ainda não tem o Paulinho, é verdade. Isso. Não tem o Maurício, é verdade. Mas o que tem até ali, o Abel ainda não entendeu como ele vai fazer esse time render, porque esse elenco aí, você citou os 3 jogos que marcar, não é para passar em branco assim. Bom, não é para depender de uma escapada no final do jogo hoje, se o Flaco vai colocar para dentro, se ele vai errar, é mais que isso. E ele cria muito pouco. Você falou uma coisa fundamental, né? A bola não chega no Vitor Roque, né? Mas você falou... A bola chega em um jogador. No Estevão. Mas ela chega numa situação que não é algo combinado. Ela chega porque gira no Estevão para ver se sai alguma coisa. Gira, não é que você está pegando o Estevão numa situação de 1 contra 1, sabe? Projetada para aquilo, que você girou de um lado, trabalhou do lado, inverteu nele para ele ter um campo. Não. Gira no Estevão porque você está girando, está parado, o Botafogo travou seu meio campo, então abre no Estevão para ver se ele arranja alguma coisa. O Palmeiras não facilita o jogo. Exatamente. Pro Estevão. Ele busca no Estevão essa salvação da jogada. Perfeito. Ele busca para o Estevão resolver o que ele não resolveu. Já ouvi falar tá potencializando o cara ali, né?
Por um momento o que é, sabe, é contraproducente. Se você, e o Vitor Roque, você tá buscando o Vitor Roque? Essa bola tá chegando nele ou tá chegando de qualquer jeito? Tá chegando como tá chegando pro Estevão? Toma aí e resolve, garoto. Você não tá potencializando. Então, passa pelo Abel sim. Abel ainda não entendeu como vai potencializar isso. Chegaram Facundo, Vitor Roque, o Mikael, que tá bem na zaga, para o lugar do Gomes, né? Então, é uma janela forte. Vitor Roque, Paulinho deve estar à disposição na segunda quinzena de abril. São bons jogadores, né? O Lucas Evangelista. Meio de campo, Emiliano Martins, ele chega e também é um volante que tem qualidade. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que estreou hoje, né? Contra o time do Palmeiras, fora de casa, no Allianz Parque. Empatou, conseguiu aí um empate em 0-0. O John aí também se destacando. No finalzinho ali fez uma baita defesa, 2 defesas, né? Uma cara a cara com o Lopes e contra o Flaco, e depois uma defesa ali logo em seguida, após aquela defesaça, segurando ali o empate, né? A gente vê que 2 semanas, né? A gente até fala, nossa, passou 2 semanas, mais de quase um mês parado, sem jogar, mas treino é treino, jogo é jogo, né? Se a gente vê que o Palmeiras, que jogou até agora a final no Campeonato Paulista, tava no ritmo a mais, né? Jogadores como agora me fugiu o nome do lateral do Botafogo, pediu para sair, o Alex Telles pediu para sair também, e a gente vê que falta um pouco de ritmo. Então, se faltando ritmo, pegou um time aí que já tá no ritmo e conseguiu um empate fora de casa, imagina esse time do Botafogo com daqui a 2, 3 jogos, quando já tiver no ritmo, quando já tiver embalado. Então, na minha visão, olhando de fora, assim, assistindo, eu não consegui assistir todos os jogos por motivos, né, por alguns motivos, consegui pegar ali um comecinho ali do início do segundo tempo. Eu vi um Botafogo ali já cansado, exausto, né, parecia que os caras estavam com a perna mais pesada, parecia que o campo estava sugando mais um pouco, né, os jogadores. Estrear já numa grama sintética, por mais que os caras treinem isso, por mais que o Nilton Santos seja assim, né, mas a gente vê os caras já estavam desgastados, já tava final do jogo, os caras já a perna estava pesada, mas isso porque estava parado, né, estava só treinando, e a gente sabe que a intensidade do jogo ela é diferente, né, cada jogo tem seu ritmo, mas eu gostei de ver esse time do Botafogo hoje, né, essa estreia, por mais que seja um 0-0, mas foi um 0-0 eletrizante, um 0-0 que os caras foram pra cima, não foi aquele 0-0 de xadrez, aquele 0-0 chato, tático, foi um 0-0, né, um dos dois times se imporam dentro de campo, foram pra cima, né, tentaram ali. E olha, esse time do Botafogo vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro, tá? Esses caras que fizeram lista, que fizeram aí, né, tabela dizendo que o Botafogo ia lutar esse Botafogo vai brigar por título novamente, se continuar dessa forma, na minha visão, pelo que jogou, né, com o time mesmo ali, né, fora de ritmo, vai lutar sim por título. Mas e aí, o que é que vocês acharam dessa estreia do time do Botafogo, mesmo sendo um empate fora de casa contra o Palmeiras no Allianz Parque? Comenta aqui embaixo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!